Irmãos, nós vamos agora fazer uma reflexão na palavra do Senhor. E eu gostaria de dar um tema à reflexão que vamos fazer hoje. Vocês estão se lembrando que nós marcamos já há algum tempo uma proposta de reflexão de forma expositiva na palavra de Deus, no Evangelho de Mateus. E estamos fazendo isso desde o mês de setembro. Na semana passada, quem me ouviu, quem estava aqui, lembra que nós falamos sobre a verdade e amor. E eu disse que nós estaríamos apresentando uma parte relacionada ao amor, porque como nós vimos, o Senhor, Ele nos falou a respeito da verdade. Quando fizemos a reflexão, ainda nesse capítulo 15, mas nos versos anteriores. Então nós vamos dar sequência ainda aqui no capítulo 15, porém eu te chamo a ver comigo 2 versos aqui. E o tema que eu vou compartilhar com vocês é o seguinte: o tamanho da fé. O tamanho da fé. E para a gente compartilhar sobre isso, eu quero te perguntar o seguinte: eu acho bem interessante isso, porque é possível você medir a fé, pesar a fé? O que você acha, irmão? Conversa um pouco com um irmão próximo de você, assim, que não está tão próximo. Sei que vocês estão de máscara aí, mas pergunta aí, o que você acha disso, irmão? É possível? Como é possível aferir o tamanho da fé? Só que nós não podemos nos esquecer, nós vamos ver ainda, que é no capítulo 17 de Mateus, vamos ver mais para frente, não hoje, mas eu só vou mencionar aqui, no capítulo 17 de Mateus, no verso, eu não anotei o verso, eu acho que é 20, tá, irmãos? Eu não anotei aqui, mas você não precisa olhar agora. Olhe, se você quiser, pode fazer isso para você anotar. Veja lá no 17, eu acho que é 20. Amém, irmã? Obrigado. Lá está escrito assim: se tiverdes fé do tamanho de um grão. Então Jesus faz uma comparação. Mas é possível medir a fé? Por que Jesus diria isso? Fé, se você olha pela propriedade dessa expressão, desta palavra, ela é um substantivo e é abstrato, porque você não pode dar uma forma, você não pode tocar. É importante você olhar por esse prisma. Por que então o Senhor Jesus diria: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda? E nós já vimos sobre essa mostarda, não é mostarda como nós temos aqui, é um tipo de arbusto. Semente de mostarda, eu até tenho lá em casa, eu plantei, a pessoa pode dizer, mas não é esse tipo não. Tá certo? Ela dava um arbusto, é tanto que você vê que é um arbusto, e as aves, nós vimos isso aqui. Nós falamos sobre as aves, o significado desse arbusto, lembram? Mas a semente é extremamente pequena, e Jesus faz uma comparação. É bom a gente pensar nisso. E aí? Qual é o tamanho da sua fé? Pensa nisso aí. Chega próximo do tamanho do grão de mostarda? Queria que você pensasse mesmo, irmão, aí, que você ficasse até viajando nisso que eu estou falando. É mesmo, hein? Ou você acha que a sua fé é maior um pouquinho do que o grão de mostarda? A gente precisa pensar sobre isso. Então o nosso tema, ele vai propor essa ideia para mim e para você, tá bom? O tamanho da fé. E eu quero que você olhe para Mateus capítulo 15, versos 21 e 22.
nós encontramos aqui o seguinte. A versão que eu vou ler aqui é a Nova Versão Internacional. Não tem problema se a sua versão ela é João Ferreira Revista e Atualizada, Revista e Corrigida ou só atualizada. Se é NVT, se é NAA, não tem problema. A gente tem tanta versão hoje. Eu já expliquei sobre isso, aproveitando que hoje é o dia da Bíblia. Às vezes a pessoa fala assim: eu quero uma Bíblia no original, não quero essas versões. No original não tem, você vai ter que procurar em hebraico, você vai ter que procurar em grego e até algumas partes em aramaico. É isso que é o original, porque o que nós temos hoje como Bíblia, ela vem de uma tradução, principalmente a que nós utilizamos por muito tempo, vem uma tradução de João Ferreira de Almeida, grande parte dela. E é óbvio que a linguagem precisa ser atualizada, irmão. A gente tem que compreender isso, a linguagem precisa ser atualizada. Eu sou de uma época, e é esquisito a gente falar isso, que algumas palavras ainda eram escritas bem diferentes. Eu acho que só da minha época para cá nós já passamos por 2 revisões ortográficas na língua portuguesa. E já existe um movimento há um bom tempo, já existe um movimento de adequação de algumas palavras, inclusive gírias, que são usadas na linguagem hoje dos mais jovens e vai entrando na língua portuguesa porque é uma linguagem popular. Olha que coisa tremenda. Há muito tempo já não se fala o português da forma que é, e para mim isso é tudo complicado, porque eu sou mineiro, e o mineiro tem o bom hábito de inventar outras palavras a partir da que eles conhecem. Não sei se você já observou isso já. Ninguém nunca observou isso. Tem algum mineiro aqui ou não? Só eu mesmo. Então, irmão, a gente tem mania de diminuir as palavras. Você já virou C. E por aí vai. Nós inventamos, nós trabalhamos isso bem, é próprio do mineiro. Se você for bem para o interior, então, aí que a coisa fica difícil. Você tem que fazer um curso para entender. Se for mais para o sul de Minas, para aquela região que vai extremando ali com São Paulo, a coisa fica mais estreita ainda. E eu, como mineiro, até quando vou àquela região, eu estranho. Então é necessário fazer uma adequação, um ajuste. Por isso surgem as linguagens diferentes da Bíblia. Então, quando eu falar assim, você não pense: não, é uma Bíblia diferente. Não, a Bíblia, o sentido é o mesmo. Tá certo? Agora, nós tivemos um problema sério há uns 15 anos, a Sociedade Bíblica, inclusive, suspendeu, que era a Bíblia na linguagem de hoje. A primeira Bíblia na linguagem de hoje, ela fugiu do padrão, é tanto que isso foi alterado. Então, veio a nova tradução na linguagem de hoje. Essa veio depois de 10 anos de estudos, para poder adequar uma linguagem mais próxima da juventude. E se a gente for olhar então nos dialetos em que a Bíblia tem sido escrita, que não faz sentido algumas expressões para povos longe. Eu não vou me adentrar aqui nesse assunto, porque a gente perde o propósito qual colocamos para a gente aqui, mas eu estou falando isso porque hoje é o dia da Bíblia. Então tem uma Bíblia que seja uma Bíblia bem séria, e a gente tem editoras excelentes aí. Cuidado com Bíblia de estudo, para você não marcar sua fé baseada nos estudos. Eu já vi pessoas falando aqui no rodapé da Bíblia. O rodapé da Bíblia, irmãos, é um comentário do autor. Você está entendendo? Às vezes a pessoa está lendo um texto e ela vê um comentário, aqui está dizendo que é isso, e nem sempre é isso. Ali é uma visão
uma visão de acordo com a doutrina que aquele grupo segue. Por exemplo, se você pega uma Bíblia de Genebra, quem tem Bíblia de Genebra aqui? Alguém tem? Bíblia de Estudo Genebra? Só a irmã Beth que tem? Eu sei que ela tem porque eu presenteei ela com uma dessa. Excelente Bíblia. Só que o Concílio de Genebra fundamentou as doutrinas a partir dos ensinamentos de João Calvino. Então tem muitas doutrinas da graça. Então o estudo ele é interpretado dessa maneira. Quem tem Bíblia aqui da CPAD, a Bíblia Pentecostal de Estudo? Alguém tem? Ô, irmão, qual Bíblia você tem, irmão, de estudo? Acho que vai ser mais fácil você me falar. Quem aqui tem mais de uma Bíblia de estudo? Uma pessoa? Muito pouco, irmãos. Você tem que ter mais versões da Bíblia para você aprofundar nos seus estudos. Investe nisso, tá, irmão? Essa semana a loja vai entrar com uma promoção, você pode investir. Divide no cartão, pode procurar lá, eu vou orientar o Caio, nós vamos fazer isso, fazer uma promoção aí para até o final do ano. Tem Bíblia boa lá, irmãos, investe numa Bíblia de estudo. Então, se você tem uma Bíblia pentecostal de estudo, você vai ter estudos dentro da doutrina das Assembleias de Deus, e é uma Bíblia excelente, eu tenho uma dessa. E por aí afora, cada Bíblia de estudo ela vai corresponder ao grupo doutrinário que montou os estudos para ela. Tá certo, irmãos? Então você toma cuidado com a Bíblia de estudo para você não começar a ensinar alguma coisa que não é prática da nossa realidade. Amém, irmãos? Mas é importante você ter as Bíblias para você filtrar os seus estudos. Todo cristão tem que crescer no conhecimento da palavra, já está determinado pelo Senhor. Nós precisamos crescer no conhecimento da palavra, aprofundar, provocar isso, ter curiosidade de entender. Se você ficar pensando só na primeira dúvida, você corre lá na internet para pesquisar, você vai se encher de falso ensinamento. E isso está acontecendo demais nos dias de hoje. Então vamos ler o texto, nós lemos já? Então vamos ler o texto, 21, põe aqui para mim na NVI, por favor. 15, 21 e 22. O texto vai dizer assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Amém? O que a gente pode extrair desse texto, irmãos? Eu queria que você pedisse ao Senhor que falasse ao seu coração agora. Queria que você pedisse: Espírito Santo, fala comigo, me desperta para a verdade da palavra do Senhor neste momento. Eu quero entender a tua palavra. Eu queria que você orasse, que você fizesse a sua oração agora, você clamasse a Deus para que você pudesse compreender esta palavra e ser abençoado por ela, ser despertado por ela, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esteja em oração, irmão. Aleluia. Dá-nos entendimento, Senhor, da tua palavra. Fala aos nossos corações, Espírito Santo, não aquilo que nós estamos apenas desejando ouvir, mas o que o Senhor conhece de nós e sabe que precisamos receber. Que não seja eu mesmo agora ministrando, Senhor, daquilo que eu penso, daquilo que eu conheço, mas que a palavra do Senhor, ao ser ministrada, alcance cada coração aqui, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, meu Deus. Irmão, Jesus faz o seguinte: Jesus se retira do meio dos judeus. Você olha para esse texto e você vai perceber, o verso 21 começa dizendo que Jesus, saindo daquele lugar, ele está no meio dos judeus,
e ele decide sair do meio dos judeus. Diga isso comigo, ele saiu do meio dos judeus. Eu queria que você não se distraísse agora, porque eu quero aproveitar esse tempo aqui ao máximo, para a gente poder compartilhar, tá bom? Que você aguentasse firme aí, você que precisa sair um pouquinho, aguenta firme a partir de agora, para a gente pegar firme nessa ideia aqui, tá bom, irmão? Então veja só, Jesus ele sai de propósito do meio dos judeus, e ele então vai para esta região aqui, que é chamada aqui no texto, no contexto da época, de região de Tiro e de Sidom. E para a gente pensar nisso, irmãos, pensa num lugar extremamente longe, não longe de onde Jesus estava, porque Jesus está na região da Galileia. Então ele precisa imprimir uma caminhada difícil, longa, e ele precisa subir as colinas, chamadas colinas do Golã, já falei sobre isso. Ele vai seguindo alguns afluentes de nascentes que vão alimentar o rio Jordão. Hoje é uma região totalmente trabalhada para o turismo, mas na época de Jesus haviam apenas trilhas. Uma estrada simples de terra, que levava até aquela cidade que eu já falei para vocês aqui, chamada Cesareia de Filipe. E então passa esta região, e ele vai chegar neste lugar. Este lugar, irmãos, é conhecido hoje como uma parte do Líbano, como se a pessoa estivesse indo em direção às cadeias de montanha que vão levar lá, do Golã, como eu disse, e vão levar até o Monte Hermon, que está na região do Líbano, na divisa do Líbano com Israel e Síria. É neste lugar que Jesus está indo. E quando eu olho para esse texto, eu fico perguntando, por que Jesus foi para aquele lugar? Por que Jesus decidiu ir para aquela região? Lembra que eu disse para vocês, em Cesareia de Filipe, havia uma montanha assim do lado esquerdo de quem está indo, há uma montanha ainda, e lá uma caverna, e Jesus faz aquela ministração para os discípulos, porque Jesus leva de propósito os discípulos ali, e era um lugar terrível, de diversas orgias que aconteciam ali, no alto escalão romano, porque Filipe constrói essa cidade para homenagear a César, enquanto Herodes constrói uma mega cidade lá na região do Mediterrâneo, ainda tem grandes ruínas de lá. Herodes então homenageia a César, quando ele coloca o nome daquela cidade de Cesareia, conhecido como Cesareia Marítima. Então esse Filipe também, para não ficar para trás, ele coloca Cesareia, mas ele põe o nome dele também de Filipe. E lá em cima na montanha, onde havia ali umas águas termais, umas nascentes de águas ali, elas saíam como se estivesse saindo assim, de um grande portal. Ali as pessoas faziam então, cometiam os seus pecados ali, você já me entendeu bem, mas Jesus está lá embaixo, ministrando aos seus discípulos, e ele diz que chamou os seus discípulos, e ele diz para eles assim: olha, eu vou contar uma coisa para vocês, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque aquele lugar lá em cima chamava porta do inferno, de tão terrível que era lá. É nessa região, Jesus passa, e bem depois dela, Jesus está indo em direção ao Líbano ou à Síria, não sabemos direito, e uma mulher vem correndo atrás dele. Isso me chama a atenção, porque Jesus foi reconhecido por aquela mulher, foi ou não foi? Onde essa mulher conheceu Jesus? Provavelmente na fama que correu o nome de Jesus depois da libertação do endemoniado gadareno. E o endemoniado ele vai por toda aquela região, o que era endemoniado vai por toda aquela região até Decápolis.
E ele vai falando das maravilhas que o Senhor fez com ele. Mas aquela mulher reconhece Jesus. E eu quero que você olhe aqui para o texto, para a gente poder trabalhar alguns pontos a respeito do tamanho da fé. A mulher está gritando atrás de Jesus. Ela está gritando e ela continua gritando. E o que é que ela está gritando? A primeira coisa, ela diz assim, Jesus, em algumas versões, ou então ela diz, Senhor, Filho de Davi. Quando eu leio isso aqui, irmãos, eu leio com muita naturalidade, porque eu conheço a história de Jesus. Mas na época que essa mulher está gritando assim, ela está fazendo uma declaração suprema que muitos judeus não fizeram. Poderosa. Ela está reconhecendo que Jesus é o Messias. Ela está reconhecendo que Jesus é o prometido para salvar Israel. Mas os judeus estão se debatendo, os fariseus estão trocando agora farpas com os saduceus a respeito de Jesus, e muitas vezes eles estão tramando contra Jesus, querendo derrubar Jesus, querendo matar Jesus, dizendo que ele era um impostor. Eles falaram que Jesus estava fazendo aquelas libertações a partir do poder do próprio Belzebu. Acusavam Jesus, mas não recebiam Jesus como Messias. E uma mulher que nós não conhecemos o nome dela, nós só conhecemos a origem dela. Ela é chamada de Cananeia, porque aqueles povos são descendentes dos cananeus, aqueles povos antigos, da época do povo de Deus no deserto. Eles são descendentes dos cananeus. E ela é chamada de Ciro-fenícia. Tem alguma versão aí que tem isso aí, essa expressão Ciro-fenícia? Qual irmão que tem aí? Aqui está escrito Ciro-fenícia no texto. Ninguém tem? Certamente alguém tem essa versão. Ciro-fenícia porque a região está mais direcionada para a Síria. O que é importante nisso, irmãos? Por que eu dei a você toda essa localização geográfica? Para você entender que há um propósito de Deus ali para aquele povo. Jesus está indo para aquela região. E a mulher então grita, primeira coisa: o Senhor é o prometido para Israel. O Senhor é o filho de Davi, o Senhor é o Messias. O que mais que ela diz com ele? Ela grita isso, é um termo messiânico. Ela grita também o seguinte: tem misericórdia. Quando alguém pede por misericórdia, irmãos, é uma coisa muito profunda. É alguém que reconhece plenamente que ela não é digna, que ela não merece. Porque nós temos a mania de orar com certo merecimento, é ou não é? Fala a verdade só para você mesmo, não precisa falar para mim nem para os irmãos, só para você mesmo. Às vezes você não acha que você merece um pouco mais? Você merecia uma vida melhor, uma resposta mais rápida de Deus? Eu vou perguntar de novo, às vezes você não pensa assim, não? Eu merecia ser tratado melhor por Deus, gente. Eu nunca matei, eu não roubo ninguém. O tanto que eu vigio, as pessoas falam isso. Eu não gosto de mentira. E a pessoa vai falando. A minha vida tinha que ser melhor um pouco mais, hein? Às vezes eu estou pedindo as coisas para Deus e parece que Ele está longe, não está me ouvindo. Fala só com você. Você nunca pensou umas coisas assim, não? Essa mulher está clamando por misericórdia, não por merecimento. Ela está dizendo: o Senhor podia se condoer comigo com as cordas do seu coração. O Senhor poderia inclinar o seu coração para mim. Eu estou gritando atrás do Senhor. Tem misericórdia de mim. Ela reconhece Jesus como Messias. Ela reconhece a sua realidade.
E ela sabe o que ela faz? Ela diz assim: a minha filha está endemoniada. Qual dessas partes é a mais complicada de declarar? Ela está gritando. Ela está gritando isso. O que é mais difícil falar? Queria que você pensasse um pouco nisso. Você tem ideia do que é ter um filho endemoniado? É até ruim a gente falar assim, pensa se fosse você, não é horrível? Porque não era uma pessoa que passou um demôniozinho e ela recebeu um espírito, ficou espiritada e alguém orou e pronto. Não, nada. Era um demônio que perturbava e maltratava. E essa mulher foi gritando atrás de Jesus. E o que Jesus fez? Olha para o texto. Os discípulos disseram para Jesus assim: mestre, manda ela embora, ela está gritando demais atrás da gente. Dá um jeito. E Jesus fez o quê? Olha para o texto, meu amado, por favor. Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Jesus fez exatamente isso que você fez. Ele não respondeu. Eu escutei alguém dizendo aí, obrigado, irmão, é só a gente pensar. Jesus não respondeu, irmão. Ele foi reconhecido. O que não tinha acontecido antes, ele foi reconhecido como quem ele era de verdade, o filho de Davi, o Messias, o Salvador. A mulher gritava, clamando por misericórdia, e dizia ainda o problema dela: a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus fez o quê? Nada. Por que Jesus não fez nada? Ela está falando quem ele é, ela está dizendo que não merece, mas ela clama, porque ele é quem é. E ela diz: a minha filha está terrivelmente demoniada, eu preciso do Senhor, me ajuda. Ela está dando nome ao problema dela, porque às vezes a gente não dá nome aos problemas não. A gente fala assim: eu sou teu servo, Senhor, tem misericórdia, eu sou teu servo, olha Deus. Mas a gente não dá nome ao problema, a gente não fala para Jesus. E Jesus não responde nada. Por que Jesus não responde nada? Você nunca perguntou isso não? Quem já perguntou isso? Uma pessoa só já perguntou isso. 2. Se demorar mais um pouco vai aparecer mais. 3, 4, olha que coisa boa. Que bom sim, que bom que você perguntou isso. É bom a gente perguntar para o texto. A gente pergunta para o texto, pesquisa o texto. Às vezes a gente encontra, às vezes é mais difícil de encontrar. A gente precisa de outras coisas para a gente descobrir. Jesus não respondeu nada para aquela mulher. E os discípulos estão insistindo com ele. E ele disse para os discípulos, o que foi que ele falou? Olha aí no capítulo 15. Ele respondeu para os discípulos no verso 24. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas na casa de Israel. Se Jesus foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, exatamente como ele disse aqui, por que ele foi para lá então, naquela região? Às vezes o Senhor ele não responde mesmo. E o que é que o Senhor espera de nós quando não responde? Sabe o que eu vejo aqui? A primeira coisa que o Senhor quer ver em mim e você quando Ele não responde é se nós estamos gritando por emoção ou por verdadeira necessidade. Às vezes a gente grita de emoção, às vezes a gente grita porque a gente está no embalo, está todo mundo gritando, é ou não é? A gente vai gritando.
gente não tem convicção nenhuma do que nós queremos. Então parece que Jesus está provocando aquela mulher, está levando aquela mulher a um nível diferente, porque seria natural que se ela clamasse, gritasse o nome de Jesus, Jesus parasse. Por muito menos em outros textos bíblicos nós vimos Jesus parando. Mas aqui ele não parou, porque Jesus está provocando algumas coisas. E é importante você perceber que às vezes você enfrenta adversidades. Pode ser que essas adversidades sejam permissão de Deus para provocar alguma coisa em você. Talvez um tempo maior de oração, talvez um tempo maior de vigilância, talvez um tempo maior de busca de Deus, de submissão à vontade de Deus, ao tempo dele, porque nós somos mestres em queremos fazer as coisas no tempo da gente. É ou não é? A gente é mestre nisso. Não, vou resolver isso logo. Não tem uma oração, não tem nada, não tem uma reflexão, não pergunta nada para Deus. Sei lá, se a pessoa está tão acostumada de não ouvir Deus, então vai perguntar para quê? Por exemplo, tem gente que não gosta de conversar comigo, porque às vezes me procura para conversar e não deu para conversar e não é pronto. Ou às vezes me fala uma coisa e eu não sei o que falar, eu não invento. Eu falo com maior naturalidade. Sabe o que a gente precisa fazer sobre isso? Nós vamos orar mais, esperar no Senhor sobre isso. Então às vezes nós estamos habituados, irmãos, a esperar uma revelação de Deus, uma orientação de Deus, sabe, uma claridade nas coisas. Nós fazemos as coisas do nosso jeito. Jesus está provocando essa mulher, eu tenho certeza disso, o texto me conta. Ele está buscando nessa mulher um pouco mais de perseverança. Porque se alguém quiser se aproximar de Deus, ele tem que ser perseverante, irmãos. Quando você lê aos Hebreus, capítulo 10 e 11, você percebe isso. Está claro quando você começa a meditar na galeria dos heróis da fé, no posicionamento que Deus espera de mim e de você, é que a gente tenha perseverança. Jesus está provocando nessa mulher um nível que ele busca de alguém que tenha fé para estar com ele. Por isso Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos clamar, irmão, por medo. Nós podemos clamar por insegurança. Nós podemos clamar por necessidade. Nós podemos clamar por muitos motivos, mas é diferente quando a gente clama pela fé. Eu acredito que o Senhor está provocando alguma coisa no coração dessa mulher, talvez para revelar aos seus discípulos, para dizer aos seus discípulos o que é que ele espera, para mostrar para mim e para você qual é o tamanho da nossa fé e o que ele espera de nós. Lamentavelmente as pessoas desistem nesse estágio, esfriam na fé. E é o ruim quando a gente esfria na fé. Quando a gente esfria na fé, irmãos, a gente tenta encontrar culpado em tantos lugares que não são responsáveis pelo nosso esfriamento. O primeiro a ser acertado é o pastor, de qualquer igreja que for, não sou eu não. Estou falando só de mim, eu estou falando de regra geral. O primeiro que recebe o dedo apontado é o pastor. O líder de célula vai no pacote. Porque o líder de célula é igual ao pastor. Como é que pode, gente? Parece que naquela reunião do pastor, ele treina o pessoal a falar igualzinho. Era assim com Jesus, irmãos. Essa que é a visão. Depois também a igreja entra no pacote. É assim que a pessoa faz quando ela cai num esfriamento. Porque ela esperava aquela resposta ali, ela não veio. Estou dizendo isso aqui, irmão, isso aqui qualquer um de nós podemos enfrentar isso. Qualquer um de nós, inclusive eu.
Jesus não dá atenção ao que a mulher está falando, pelo menos os discípulos percebem isso. Por que Jesus foi para lá então, se ele estava só ali para ir atrás das ovelhas perdidas de Israel? Por que ele estava indo para a região do Líbano, da Síria? Por que ele estava naquele lugar? É claro que nós vamos entender depois, na sequência do texto, mas não hoje. Nós vamos ver a segunda multiplicação dos pães, Deus permitindo, nós vamos ver isso, não hoje, tá bom? E a gente vê que Jesus vai para a região de Decápolis depois. Preste atenção nisso. O verso 25 diz então que acontece algo inusitado. A mulher veio e adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. A mulher gritava atrás, ela vinha atrás deles. Os discípulos diziam: Senhor, manda ela embora, pelo menos o Senhor não vai falar com ela, o Senhor não vai atender, manda ela ir embora. Porque pensa nessa mulher gritando, ela vinha gritando o nome de Jesus, quem ele era, ela vinha gritando para ter misericórdia, ela vinha gritando o problema dela. Se alguém fizer isso hoje, vocês vão achar, tá doida a pessoa, é ou não é? E começou a perturbar a caminhada, irmãos. Eu não vejo de outra maneira, não, só assim. Ela caiu de frente de Jesus, de joelhos. Ajuda-me. E aqui a gente aprende mais uma lição. Jesus fala para aquela mulher a realidade. Alguém pode pensar que isso aqui é ruim, é pejorativo, mas não é. Eu vou explicar. Olha o verso 26. O que está escrito aí na sua Bíblia? No verso 26. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Foi isso que Jesus falou para aquela mulher, mas é a realidade. Quando Jesus fala para os discípulos, diz assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para outros povos, porque João vai revelar o mistério depois no seu evangelho. Ele diz, ele veio para os seus, ou seja, Jesus veio para Israel, mas os seus não receberam. João 1, 10 ou 11. Os judeus, na grande maioria, não receberam Jesus como Messias. Aí o verso continua dizendo: mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, ou de serem feitos, preste atenção nesse termo, de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, ao saber, os que creram no seu nome. Olha só que interessante. Jesus afirmou: eu não vim para outros povos. Inclusive ele não veio nem para mim nem para você. Se tiver alguém aqui de outra nação que não seja Israel, Jesus não veio para você. Jesus veio exclusivamente para Israel. Você sabia disso ou é novidade para você? Eu não sabia, pastor, fiquei sabendo hoje. Tem alguém que ficou sabendo hoje? Não, todo mundo sabia, né? Ou você não quer dizer? Eu não quero dizer não, pastor, depois, né, pega mal. Tá bom, não tem problema não. É só um jeito de falar, né? Aí, quando houve uma rejeição de Jesus, Deus abriu o leque da salvação para todos aqueles que quiserem se aproximar dele. O caminho é Jesus. Não tem outro caminho, é Jesus. Amém, irmãos? A mulher está diante de Jesus, ajoelhada, clamando: misericórdia, Senhor, tem misericórdia. E ela ouve Jesus falando: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Essa era a realidade. Jesus está dizendo: o que eu vim fazer para Israel. Eu não vim fazer para outros povos. Jesus não está chamando a mulher de cachorra, apesar de que os fariseus usavam esse termo para com os gentios, chamavam de cães. Os fariseus faziam isso mesmo, cães imundos, era assim.
era uma palavra relacionada aos cães que viviam na rua, sem dono, que a qualquer momento poderia agredir alguém, que era alguém sem história, sem cuidado nenhum. Era assim que os fariseus lidavam com os gentios. Mas Jesus não fazia isso, fazia? Não. Jesus falou a realidade. Agora, você está pronto para ouvir a realidade de Jesus para o seu coração? Ou você quer viver no mundo da fantasia? Quando eu era criança, tinha um seriado na televisão. Nossa família não era uma família cristã, a gente assistia tudo com tetroço que passava, mas a programação era diferente naquela época, não é igual hoje, não é? E nós somos criados assim, com a televisão de babá. E tinha um programa chamado A Ilha da Fantasia. Quem já assistiu a Ilha da Fantasia? Você é dessa época também. Olha lá mais, olha que bom, né? Tinha um rapaz que chamava Tatu. Ele que viu o avião que chegava naquela ilha. Ali as pessoas viviam todo tipo de fantasia. Enfrentavam as dificuldades, mas eles tinham que viver aquela fantasia. Era interessante aquele negócio. Mas tem gente que está vivendo uma vida de fé assim, uma vida como se a vida fosse, sabe, um reality show, né? Esse é o termo da ocasião, é isso. E não é isso, gente. Misericórdia. Jesus falou para aquela mulher a realidade. E aí, diante da realidade, irmãos, o que move o coração de Deus é a humildade. Porque o que a mulher fala é a mesma coisa que Jesus falou, mas ela fala de uma maneira que ela é capaz de tocar o coração de Jesus. O verso 27, ela diz assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Oh, aleluia. Alguém que tem cachorrinho que fica rodando perto da sua mesa? Me ajuda, irmão. Fala, eu tenho. Não espera perguntar 3 vezes, não. Pode falar. E às vezes você dá um pedacinho de qualquer negócio, não é? É ou não é? Você está ali, você leva assim despistado, que às vezes alguém não gosta, você leva, você joga para lá. Lá em casa eu sou mestre de fazer isso com o cachorrinho que tem lá. A Beth naturalmente não gosta, porque quanto mais eu faço isso, mais ele fica perto da mesa, né? E às vezes não é bom o cachorro perto da mesa, né? Às vezes não é. Por exemplo, o cachorro que eu tenho lá, ele é de porte médio para grande. Se deixar, ele sobe em cima da mesa, aí não pode, né, irmãos? É ou não é? Mas então, quando a gente vivencia, a gente sabe exatamente o que aquela mulher está dizendo. Ela está dizendo: Senhor, mas vai sobrar uma beiradinha para mim aí, não vai? Qualquer coisinha que sobrar para mim vai me abençoar, Senhor. Eu sei que o Senhor veio com um propósito. O Senhor é o filho de Davi. O Senhor veio para Israel. Eu sou de outra nação, mas eu conheci o Senhor. Eu acredito no seu poder. Deve ter alguma coisinha que o Senhor pode ministrar para a minha vida. O que o Senhor ministrar para mim, eu sei que vai ser o suficiente. Irmãos, quando ela disse isso, é uma atitude de humildade, irmãos. Muitos de nós não reagimos assim. Muitos de nós, irmãos, vamos apresentar uma decepção na caminhada cristã. Eu esperava tanto que Deus pudesse abrir aquela porta de emprego, mas eu perdi. Por exemplo, talvez você chegou até a orar para o seu time ser campeão, mas ele não foi. E aí, você não pode abandonar a fé por causa disso, é ou não é? Você acha que é brincadeira, irmão? Mas é verdade. Eu estou dando esse exemplo para não ser nada semelhante à vida de algum aqui, para você pensar. Pensa nisso, irmão. Às vezes nós oramos e o Senhor não faz do jeito que a gente quer que seja feito, ou que a gente esperava que fosse feito. E aí quando ele diz: não, esse não é o propósito, meu propósito é outro. E aquela mulher se humilha,
se coloca nessa posição, e o verso seguinte vai dizer o que para mim e para você? Põe ali, por favor, filhinho. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Jesus estabeleceu uma medida, um parâmetro para a fé dessa mulher. Grande. Grande. Jesus ficou admirado com essa mulher, ele ficou surpreso com a reação dela. Surpreso não é uma expressão para que eu e você possamos entender, porque Jesus tinha provocado isso. É o que Jesus espera de mim e de você na caminhada cristã. Quando enfrentamos os embates, as adversidades, como é que nós vamos reagir? Como criança mimada que espera receber tudo do pai? Meu pai me dá tudo. E chega numa hora dessa, na realidade da vida, papai não está ali, como é que fica? Fica a realidade dessa mulher aqui, ó. Ela teve que reagir conforme ela esperava que o Senhor atendesse ela. E isso fez com que Jesus ficasse admirado. Mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. Por que Jesus não fez isso enquanto ele ia gritando atrás dele? Ah, não quero ouvir essa mulher não. Seja conforme você deseja. Poderia ter feito isso, ele não sabia da situação. Jesus quer que a gente viva algo semelhante a isso, num posicionamento de caminhada, de não desistir, de clamar, de não parar diante das dificuldades, das adversidades, a gente apresentar uma vida de fé diante dele. Tem muita gente parando por nada, irmãos, por nada. Qualquer probleminha a pessoa decide parar. Ah, não aguento mais, é tão difícil. É incrível quando eu vejo pessoas que têm 2 anos de fé, 3 anos, 5 anos de fé, estão desistindo. Você precisava ter conhecido a irmã Narci. A irmã Narci tinha quantos anos de fé, Bela? De servindo a Jesus? 73 anos. 63 anos. Uma vez ela falou comigo: ora para Deus me levar. Eu falei: eu não, mãe. Não fui eu que trouxe a senhora. Isso é com ele, não é comigo. Não vou entrar nisso não. Ela queria encontrar logo com Jesus. Estava cansado dessa terra, das dificuldades. Deus levou mesmo, mas não foi naquele tempo não, né, Bela? Não é? Saudade que eu tenho dela aqui ceando com a gente. Toda ceia eu queria que ela orasse por nós. Era muito gostoso. Nas últimas ela não podia, a mãozinha dela já tremia tanto. Bela tinha que ficar segurando o cálice para ela, não é? Tem gente que por muito pouco está desistindo, porque as coisas não estão acontecendo. Quando as coisas não acontecem, o Senhor está nos dando a oportunidade de rever como nós estamos buscando, como nós estamos fazendo. E também não é garantia que vai acontecer não, irmãos. Que o maior milagre Jesus fez por mim e por você, que foi perdoar os nossos pecados. Nós nascemos com pecado. Nós nascemos com pecado. O problema de muita gente é que acha que ele nasceu como um anjinho, sem pecado nenhum, mas a natureza estava lá dentro, pecaminosa. E você cresceu, a natureza pecaminosa apareceu. Ah, eu estou aqui para tentar tirar você do foco de Deus. Se você alimentar a sua vida espiritual, você vai romper, irmãos. O Senhor então se admira da fé que essa mulher expressa diante de todos. E a filha dela, naquele instante, ela foi liberta. A filha foi curada. E isso se tornou um testemunho naquele lugar, irmãos. Nós vamos seguir o texto numa outra oportunidade, permitindo Deus. Mas eu queria que você pensasse o seguinte: o seu posicionamento, irmãos, ele pode provocar algo precioso para a glória de Deus. Vamos ficar de pé para a gente orar? O seu posicionamento pode provocar algo precioso para a glória de Deus.
Preste atenção nisso. Mas o seu posicionamento errado pode gerar um mau testemunho horrível. Ou a falta de posicionamento também pode evidenciar que você tem uma fé muito pequenininha. Ou não é alguém de fé. É alguém de movimentos. Obrigado, minha filha. É sua irmã Luciana? Sua irmã de quem? Irmã da senhora? Tia? Vamos orar sim. E aí, irmão? O que Jesus pode falar de você? Ô, meu filho, grande é a sua fé. Que bênção, maravilha. Jesus mesmo dizendo, glória a Deus por você. Eu desejo isso de todo o coração, irmão. Pega aqui para mim, por favor, filhinha, alguém? Obrigado. Eu imagino isso para você, de verdade, irmão. Para que você tenha uma vida de fé aplicada. Para que você tenha resultados melhores na sua caminhada. Para que eu olhe para você e veja, deu certo, glória a Deus. A vida dele está dando certo, a vida dela está dando certo. Se nós fizermos isso bem feito, irmãos, num grupo pequeno que nós temos aqui, nós fizemos a nossa parte. Que Deus confiou a nós. Você já pensou nisso? E um dia, numa época da minha vida, o Senhor me tirou de onde eu vivia com a minha família, me trouxe ao ministério que me é uma honra muito grande, confiada a mim, da qual eu sei que eu não sou digno de forma alguma, para ministrar a você, para acompanhar você. Tem pessoas que eu acompanho há 20 anos, para instruir, para orientar, para ser participante da sua vida, para interferir na sua vida. Não sou melhor, é verdade, mas eu sou para a glória de Deus que faço isso. Nunca pensei em desistir disso. Já sofri muita coisa que me impulsionou, dizia assim, não vai nisso mais não. Pessoas já me fizeram propostas. Não, eu tenho convicção. Tenho convicção do que nós estamos fazendo aqui há anos, irmãos. Eu acredito em você, irmão. Eu acredito na sua fé e eu impulsiono você a viver em fé, para você colher frutos com a sua família. Preste atenção, uma frieza espiritual sua hoje vai responder na sua descendência. Quando eu vejo pais enfrentando os problemas e que não resolvem bem os problemas, os filhos estão vendo você. Você acha que se continuar desse jeito, seus filhos vão acreditar no Deus que você serve? O mundo está aí fora com várias propostas para eles, para dizer que lá é melhor. Muito mais propostas para eles, que eles não estão vendo. Viver pela fé, viver um cristianismo é diferente, irmãos. Não é oba-oba, não é onda que a gente vai, não, nada disso não. É difícil, mas o Senhor é com a gente. Nós confiamos nele, é complicado, mas Deus nos dá graça, nos sustenta. E a nossa vida é uma eterna caminhada. Alguns já partiram, o Senhor já recolheu, Jesus já voltou para eles. Mas nós estamos aqui, e nós que somos essa geração que vamos levar o Evangelho adiante. Eu acredito nas células, eu acredito nos pequenos grupos, eu acredito que a amizade é uma porta aberta para você falar do Evangelho. Eu acredito nessa visão, irmãos, eu sonho com isso, eu tenho expectativa para essas coisas. Nós não podemos parar, amém? Qual o tamanho da sua fé, irmão? Você precisa permitir que Deus treine você, que Jesus treine você. O que está acontecendo com você hoje
pode ser uma oportunidade para você trabalhar a sua fé, de servir a Deus com honra ao nome dEle. Eu quero orar por você. É Leonora o nome da pessoa? Vamos orar por ela, né? Vamos orar, irmãos, aqui. Se tem alguém na sua família com dificuldade, precisando aí, nós vamos orar agora. Então você esteja orando, apresenta o nome dessa pessoa e nós vamos orar juntos. Porque nesta oração também nós vamos colocar os enfermos. Nós temos irmãos nossos que não puderam estar ao culto, alguns com gripe, mas hoje em dia ninguém pode nem gripar, que fica complicado, e a verdade a gente tem que ter os cuidados, é ou não é? Todos os cuidados. Vamos orar. Amém? Queria que você orasse primeiro por você, dizendo: Senhor, a tua palavra hoje chamou a minha atenção. A tua palavra hoje me leva a sair de um lugar de conforto, porque eu estava me sentindo confortável na minha vida cristã. Mas a tua palavra hoje provoca em mim a necessidade de romper com qualquer conformismo, com qualquer aceitação daquilo que o Senhor não tem para mim. Eu aprendo na tua palavra com essa mulher, que ela desce a um lugar de humildade, reconhecendo que ela não era merecedora de verdade, mas que ela esperava receber algo, porque até os cãezinhos recebem da mesa de seus donos. O Senhor ficou admirado, Senhor. O Senhor provocou essa fé no coração daquela mulher, a ponto do Senhor mesmo falar: grande é a tua fé. Senhor, trabalha em nossos corações, de alguma maneira, para que a nossa fé aumente, para que a nossa fé cresça, de maneira que a gente, em comunhão contigo, Jesus, sejamos fortalecidos pelo Senhor, e possamos romper, meu Deus, conquistando. Eu oro pelos meus irmãos, para que eles sejam despertos, sejam tocados pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo eu oro, porque nós temos sonhos e nós temos visão, nós temos expectativa, nós temos esperança de que, ó Deus, virá algo novo para executarmos, ó Deus. Em nome de Jesus nós declaramos isso sobre a igreja. A igreja não acabou, o evangelho não acabou. Os feitos do Senhor para com a sua igreja não acabaram também. Acende a chama, Jesus. Leva-nos, ó Deus, a preparar a lenha, a limpar, ó Deus, o que foi queimado no passado, a tirarmos as cinzas, a colocarmos a madeira, a lenha no lugar, porque o Senhor é o Deus que derrama fogo, Senhor, sobre aqueles que clamam. Nos abençoe, ó Deus. Nós oramos pelas pessoas que estão enfrentando enfermidades, Senhor. Clamamos, ó Deus, pela vida, Senhor, de Leonora, Pai. Nós invocamos, ó Deus, porque está internada. Senhor, nós sabemos que o Senhor é poderoso para enviar anjos do Senhor de encontro a esta vida. Não apenas para usar a mão de médicos, de assistentes ali, de enfermeiros, ó Pai, mas o Senhor também é poderoso de uma forma espiritual, de ministrar aos anjos do Senhor ordem, para que eles, ó Deus, venham em nosso favor. Que seja assim com a vida desta irmã, Pai. Que o Senhor possa tocar agora poderosamente, e aqueles nomes que estão sendo apresentados diante do Senhor, sejam tomados agora nas tuas mãos, Senhor. Porque o Senhor é o Deus de perto, mas o Senhor também é Deus de longe. O Senhor é poderoso para alcançar vidas, Senhor, que estão sendo apresentadas agora. Nós cremos no seu poder. Eu oro pelos irmãos e declaro sobre eles, ó Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Minha vida se revestirá do teu poder. Ousadia vou mover sobre nós.
seus limites e para a glória do teu nome, rompendo em fé. Aleluia! Rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, como ousadia, como vento sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou